TV Comunitária do Rio de Janeiro, mais uma edição do Núcleo Educação e Cultura. A TV Comunitária transmite através do canal 6 da NET e também online, em que você, telespectador e telespectadora, pode nos assistir através do site www.tvcrio.org.br. Assistir em todo o planeta, diga-se de passagem. Hoje nós temos aqui a grata satisfação de entrevistar nada mais, nada menos do que o nosso querido Fernando Siqueira, que é conselheiro da Associação da AEPET, vice-presidente da AEPET, e também conselheiro do Clube de Engenharia e do nosso... CREA, né, Fernando? Você mesmo dá suas credenciais, até porque são muitas. O Fernando Siqueira, entre outras coisas, aposentado da Petrobras, foi superintendente, foi chefe de divisão, chefe de setor, trabalhou lá por 25 anos, conhece como a palma da mão essa grande empresa que eu diria, ainda hoje, é a maior do hemisfério sul, que tanto querem destratar para poder levar de bandeja e na bacia das almas, por meio desses entreguistas. Fernando Siqueira, é um prazer sua presença aqui. Prazer é meu, Soriano. E aqui as câmeras, a imagem e som são suas. Bom, eu queria começar falando um pouco sobre um plano de equacionamento que está sendo feito no Fundo de Pensão da Petrobras, Petros, do qual eu sou conselheiro fiscal. E esse plano... E você é conselheiro fiscal eleito pela categoria petroleira. Eleito pela categoria, bem lembrado. Então, esse plano vai ser um genocídio de efeito retardado em cima daqueles que trabalharam, criaram e construíram essa maior empresa do país, e uma empresa respeitada mundialmente. Então, essas pessoas estão sendo covardemente tendo as suas vidas absolutamente transformadas em uma inviabilidade, porque pretendem lhe cobrar um déficit de 13 bilhões de reais, são 27 dividido por 2 dá 13, tendo a Petrobras uma dívida de 15 bilhões com o fundo. Então, se a Petrobras paga essa dívida que foi reconhecida por perícia judicial, não tem que cobrar nada dessas pessoas. Mas está se criando um clima de pavor, de medo, de apreensão, de estresse, de uma forma absolutamente covarde, porque a Petrobras impõe a votação no Conselho Deliberativo, onde ela tem maioria, contra o voto dos conselheiros eleitos, que infelizmente não tem como fazer nada, porque a votação ela tem o voto de Minerva e, portanto, passa o rodo em cima do fundo. Ela declarou aos Estados Unidos, lá, a CVM americana, a Security Exchange Commission, que o passivo do plano está indeterminado. E ela provisionou 27 bilhões para pagar o déficit da Petros. Mas como ela impôs, através da votação majoritária, ela vai pagar 13 bilhões e liberou 13 bilhões para seus investimentos, em detrimento de 74 mil participantes do Fundo Petros, que estão sendo covardemente pressionados a desistirem de viver, porque é uma cobrança absolutamente covarde e inviável de ser paga. Isso em termos de, vamos supor, quem tem uma complementação Petros, por exemplo, de R$2.000, o que vai acontecer a partir do momento que ela começar a fazer essa cobrança? Com esse valor que ele contava quando se aposentou, fez parte do plano, do contrato que ele tinha enquanto da ativa, né? Dá uma ideia para a gente. A ideia é triplicar o desconto. Nossa. Por exemplo, os que ganham menos vão criar uma tabela progressiva, né? Os que ganham menos vão ter um desconto bem menor. Mas mesmo assim um desconto que mais do que dobra o seu desconto mensal. Quem ganha acima de R$10.000 vai ter o desconto triplicado. Por exemplo, quem paga hoje R$2.000 de desconto vai passar para 6.000.
Ou seja, o cara vai pagar R$ 4.000 a mais. Se hoje ele já vive uma vida apertada, ele não vai ter dinheiro para comprar remédio, não vai ter dinheiro para pegar empréstimo, nem para a assistência médica supletivo, que é da Petrobras, não vai ter margem de pagar essa assistência médica. Então, pô, é um genocídio. Verdade. E você considerando isso, no momento em que a Petrobras deve mais de 15 bilhões ao plano, comprovado judicialmente, não paga, e o seu presidente, Pedro Parente, já vendeu ativos causando um prejuízo da ordem de 200 bilhões de dólares, de reais, perdão, 200 bilhões de reais. Desde que assumiu, no pouco tempo que ele já está lá. Já está lá. Então, fazendo uma retrospectiva, do seu Parente, na década de 2000, ele era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, de 99 a 2003. Nesse período, ele, seguindo um programa de privatização da Petrobras, entregue ao governo Collor pelo banco Credit Suisse First Boston, que consistia em seguinte: a Petrobras privatizava a sua subsidiária, Petroquisa, Petromisa, Petrofértil, depois dividia a holding em 40 unidades de negócio, cada uma delas era transformada numa subsidiária para ser privatizada. E ele começou essa privatização pela Refap, no Rio Grande do Sul, mas fez uma negociata tão descarada que o Sindipetro do Rio Grande do Sul, assessorado pela IPET, eu participei ativamente desse assessoramento, conseguiu provar que a Petrobras estava tendo um prejuízo de 2 bilhões de dólares. Então, o Ministério Público entrou com a ação, essa ação ganhou a liminar e paralisou o processo. Depois o processo foi consumado, mas interrompeu o processo de privatizar as 40 unidades de negócio. Esse processo foi parar no STJ e hoje o seu Parente é um dos réus desse processo que continua tramitando lá no Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, o seu Pedro Parente agora voltou, nomeado pelo chefe do quadrilhão, que está lá em Brasília, os ministros, parlamentares, toda a cúpula do governo Temer é um bando de bandidos que está enquadrado na Lava Jato. E aí o seu Pedro Parente, em pouco tempo de gestão, já vendeu ativos altamente estratégicos que representam, em sua totalidade, um prejuízo superior a 200 bilhões de reais. Ele não tem dinheiro para pagar 15 bilhões, que deve comprovadamente ao fundo de pensão, mas já passou para empresas estrangeiras ativos cuja perda chega a superar 200 bilhões de reais. Eu vou dar uma ideia. Vamos falar desses ativos, Fernando, que me parece que foi feito, inclusive, um bom movimento por parte da Associação dos Engenheiros da Petrobras de denúncia, até com relação à mudança da lei do petróleo, no caso do pré-sal, que foi feito recentemente um leilão, né, nos moldes bem terríveis com relação à concessão, né? Voltou a concessão. Isso aí é outro capítulo, né? Isso aí é o governo Temer, mas eu vou falar então um pouquinho nos ativos que o Parente vendeu, depois a gente entra nesse leilão aí. Ele vendeu a malha de gasodutos do Sudeste. São os gasodutos que transportam o gás do pré-sal. Estratégico porque o gás tem que ser transportado para ser vendido e ele é produzido junto com o petróleo. Se você parar a produção de gás, tem que parar o pré-sal. Então o seu Pedro Parente vendeu essa malha de gasoduto para um grupo especulador canadense de reputação duvidosa. E eu vou dar um exemplo. Esse grupo, que chama-se Brookfield hoje, já mudou de nome, mas está ainda com o nome Brookfield, se chamava Brascan. E na década de 90, esse grupo era proprietário da Light e da Eletropaulo.
No último ano da concessão, quando as duas seriam transferidas graciosamente para o governo, eles conseguiram vender por US$ 1,5 bilhão as duas para o governo. Ou seja, ia passar de graça, ele ganhou aí US$ 1,5 bilhão. Esse grupo tem processos internacionais e é esse grupo que vai dominar as veias de produção do nosso pré-sal. Ele vai alugar a rede para a Petrobras, vai estrangular a Petrobras, vai sugar da Petrobras o máximo que puder. Então a gente está calculando... E essas empresas internacionais, quando elas estão nos países, o lucro não fica no país. Vai todo para fora. É mais um ponto grave. Uma perda de divisas muito grande. E esse país que é, vamos dizer assim, vítima delas, não vai ter autonomia para planejar o seu desenvolvimento, porque não passa pelos objetivos nacionais o interesse dos canadenses, né? Claro. Então, esse gasoduto, ele, quando é projetado, ele é projetado para o dobro da capacidade, para ele durar 10 anos sem ter que ampliar. Então, existe um contrato ship or pay, que a Petrobras é obrigada a pagar pela capacidade máxima. Mas a Petrobras pagava isso para a empresa dela, a NTS, Nova Transportadora do Sudeste. Então, era uma questão só contábil. Agora ela vai pagar o dobro do que usa para uma empresa estrangeira que comprou a NTS. Nossa. Nós pedimos que a CPI da Alerj convocasse o seu parente para falar, convidasse, não convocasse, convidasse, para ele explicar essas vendas absurdas. E ele entrou com uma liminar para não ir à CPI e não fornecer dados. Quer dizer, um presidente de uma estatal que deve satisfação ao público, que deve transparência para a população brasileira, se nega aí num conjunto de parlamentares eleitos prestar esclarecimento. Ou seja, tem muito a esconder. Então, o seu parente vendeu essa malha de gasoduto, que nós estimamos a perda de faturamento da Petrobras em torno de 20 a 30 bilhões de reais durante a vigência do contrato. Vendeu o campo de Carcará, que é um campo que, segundo o geólogo da Barra Energia, que é sócia do campo, tem uma reserva de 3 bilhões, e a Petrobras vendeu 2/3 disso, que era a parte dela, no valor de 2 bilhões de barris. Vendeu esses 2 bilhões de barris por 2,5 bilhões de dólares, ou seja, $1,25 por barril. E o mesmo... O barril hoje está quanto? O barril está a 60. Veja você. Mas, vamos dizer, um campo sem... 60 avos. Se um campo tiver sem exploração, totalmente num lugar fora de infraestrutura e tudo, com 3 poços perfurados e confirmada a excelência da estrutura, ele vale, no mínimo, $10 por barril, no mínimo. Então ele vendeu 2 bilhões de barris por 2,5 bilhões de dólares, $1,25 cada um, e valia 20 bilhões de dólares. Então aí a diferença dá aproximadamente 57 bilhões de reais. Então você tem 30 da NTS mais 57, são 87. Ele vendeu uma parte do campo de Ara, 22,5%, e 35% do campo de Lapa. Os dois campos têm uma produtividade imensa. Cada poço produz 40 mil barris por dia. Porque até aqui nenhum campo em produção estava se vendendo, né? Então, fazendo as contas desse prejuízo, que é maior ainda do que Carcará, você tendo um campo com toda a infraestrutura pronta, que é só abrir as válvulas e produzir, com alta produtividade, o custo de produção total de um campo, incluindo a infraestrutura, dá $20 por barril. Hoje é o custo do pré-sal, $20 por barril. Digamos que seja esse valor, é menor, porque a infraestrutura já está toda montada. Então, supondo que seja $20 por barril, e o petróleo está a $60 no mercado. Já teve a quase 140, 150. E agora está a 60 e vai voltar a mais de $100 por barril.
porque nós estamos vivendo o pico de produção mundial, e a IPET tem dito que esse preço vai ser recuperado. Mas, digamos, a $60 por barril. Se você vende por 60 e gasta 20 para produzir, você tem uma diferença, um lucro de $40 por barril, tá certo? Então, 1 bilhão e 50 milhões de dólares vai dar, digamos, $40 por barril, vai dar 40 bilhões de dólares. É o que valia, que a empresa vai ganhar pagando 2 bilhões e 200. Isso daí dá um prejuízo, deu um prejuízo à Petrobras da ordem de 120 bilhões de reais. Então você tem 120 de Lapa e Ara, mais 57 do Carcará, são 180 aproximadamente, mais 30 da NTS, daí já ultrapassou os 200 bilhões. E tem mais vendas absurdas, como por exemplo a Liquigás. Vendeu para o grupo Ultragás, Ultrapar, de onde o diretor financeiro veio e era presidente do conselho de administração da Ultrapar. Veio para a Petrobras, gerou umas perdas contábeis absurdas, desvalorizou, gerou um rombo fictício na Petrobras e vendeu para a sua empresa, sua própria empresa de onde ele veio, a Liquigás, que é uma empresa que fornece botijão para as famílias pobres. Então você tem um insumo essencial para quem é pobre e esse fato vai criar um monopólio natural e aí o preço já está disparando, antes do CAD aprovar a conta, já está disparando e vai penalizar as famílias pobres que vão ter que buscar lenha para poder fazer sua comida. Então, aí vem a pergunta que não quer calar, Soriano. A Lava Jato foi criada para vigiar, coibir, investigar a corrupção na Petrobras. Como é que a Lava Jato não está vendo isso? E para a Lava Jato se abriu tudo. Exato. Inclusive com a presença da Justiça Americana também, para ajudar na investigação. Ajudar a CIA e tudo mais, né? Então, você vê, a Lava Jato foi criada para investigar a corrupção na Petrobras e não investiga isso. E para isso... Está muito preocupado, está gastando o seu contingente todo para investigar o sítio de Atibaia, mais o triplex de Guarujá, que deve dar aí uns 600 mil reais. E deixa passar 200 bilhões, entrega do patrimônio brasileiro de mais de 200 bilhões e fica gastando a sua munição toda em cima de um barquinho de alumínio, um sítio, um apartamento. Vale o quê? 600 mil reais? Com certeza. Eu pergunto ações judiciais, porque, por exemplo, praticamente foi anunciada a venda da BR, que é o caixa da Petrobras. Se conseguir uma liminar, judicialmente está parado. Sobre esses crimes que você falou muito bem, é um genocídio, é um termo criado, inclusive, com relação à Segunda Guerra Mundial, em função do nazismo que exterminou raças e países e povos inteiros. Como estão? Nós temos ações hoje para recobrar o campo de Carcará, para recobrar essa cobrança que querem fazer, mudando, portanto, até aquele contrato anterior que os aposentados tinham de eternamente, a partir da sua aposentadoria, não iriam se mexer, né? Como é que está a justiça? Tem várias ações. O que fazer, né? O que estão fazendo? Tem algumas ações, principalmente no Sindipetro Sergipe Alagoas, né? Sim. Tem uma advogada lá muito competente e conseguiu algumas liminares pelo fato de os ativos estarem sendo vendidos sem concorrência. Sim. Tá certo? Aí o que aconteceu? Sem concorrência, mas... Sem concorrência. Aí as liminares têm sido concedidas em cima disso. Aí o presidente Michel Temer, em pleno feriadão, 2 de novembro, emitiu o decreto 9188/2017,
permitindo as estatais venderem ativos sem concorrência. É um descalabro em termos de corrupção, de venda do país, entrega da soberania nacional. Vendilhões da pátria estão levando comissão, porque quando, como isso explica o golpe, né? Que isso foi explica o golpe. Avassalador, apoiado pelos americanos. O jornalista Glenn Greenwald é aquele que transmitiu para o mundo a denúncia do Edward Snowden, aquele que era da Agência Nacional de Segurança, que fez uma denúncia, inclusive, que a cada 72 horas uma massa de dados da Petrobras é remetida pelos Estados Unidos e seus coligados, Canadá, Nova Zelândia, Inglaterra, etc. Esse Glenn Greenwald está no YouTube dizendo o seguinte, que o golpe no Brasil agora não foi por causa de pedaladas fiscais, coisa nenhuma. Foi para derrubar o governo que não queria fazer ajuste fiscal. Porque, não sei se você sabe, no segundo Fórum Social Mundial, uma socióloga mexicana denunciou as 5 estratégias dos Estados Unidos, do Departamento de Defesa. Dessas 5, 2 afetam o Brasil. A primeira é impedir que países de potencial desenvolvimento e coalizões hostis se desenvolvam. Quer dizer, frear o Brasil e acabar com o Mercosul é uma das estratégias. A outra é acesso incondicional às fontes de energia, a doutrina Carter. Então, os Estados Unidos têm como estratégia frear o Brasil. E o pré-sal é um polo de desenvolvimento extraordinário do Brasil. Por isso é que eles, além de precisar do petróleo, querem impedir que o pré-sal desenvolva o Brasil. Porque o Brasil é o maior celeiro de matéria-prima dos Estados Unidos. Então, essa derrubada do governo Dilma foi porque ela não quis fazer o ajuste fiscal que trava o desenvolvimento nacional. Aí botou lá o Temer, primeira coisa que ele fez foi um ajuste fiscal de 20 anos, impedir que o Brasil investa durante 20 anos. Então esse jornalista Glenn Greenwald está no YouTube, quem quiser ver, está com legenda e tudo, ele fala, assumindo o governo, o Temer foi lá nos Estados Unidos se reunir com a corporatocracia, que é o apelido que o John Perkins deu ao sistema americano de dominação, que formado... O John Perkins foi um espião da CIA que resolveu contar tudo, né? Contar tudo, exatamente. Então, o John Perkins diz, corporatocracia é o sistema financeiro, petroleiro, armamentista. E mais as empresas de engenharia e a CIA, tudo isso pendurado no governo americano para dar golpe no mundo inteiro e dominar os países que têm matéria-prima que eles precisam. Então o Temer foi lá se reunir com esse pessoal para receber as ordens. E aí o jornalista não fala, mas a gente deduz, né, que um presidente que se reuniu com Joesley Batista e combinou uma propina de R$500 mil por semana, ou mais ou menos... Se reuniu clandestinamente. Clandestinamente. E combinou uma propina de 26 milhões por mês, durante 20 anos. Nossa Senhora. Então, um cara que negociou isso com um empresário brasileiro, imagina o que ele negociou em dólar com o sistema financeiro internacional, a corporatocracia americana. Ele e seu grupo de ministros, todos citados na Lava Jato, Moreira Franco, Eliseu Quadrilha, Romero Jucá, toda essa turma aí está cumprindo essa determinação que ele recebeu lá dos Estados Unidos. E aí, provavelmente, está rolando propina em dólar, porque esses caras não têm escrúpulo nenhum. Eles querem enriquecer e se salvar da cadeia. Agora o plano dele é não fugir, escapar da prisão, que tem vários processos em cima dele, Renan Calheiros, Romero Jucá, e quando o Jucá, inclusive, confessou que era preciso derrubar a Dilma para estancar a sangria do Lava Jato, que estava botando eles todos na cadeia, né? Então você veja, o Zé Serra, que na eleição de 2010 prometeu
acabar com a lei de partilha, que o Lula conseguiu fazer, e que recuperou o petróleo para a União, acabando com a lei entreguista do Fernando Henrique. Então, o Zé Serra, na época, foi interceptado pela Chevron, isso está publicado nos telegramas do Wikileaks. Ele disse o seguinte: pô, por que o PSDB não está fazendo nada contra essa lei aí? O Zé Serra disse para a Chevron: não, mas quando eu for eleito, deixa o Lula fazer o que ele quiser. Quando eu for eleito, eu acabo com isso tudo. Como ele não foi eleito, ele cumpriu a promessa fazendo uma lei, propondo um projeto de lei, PLS 131, que se transformou em lei, e o Temer sancionou. Depois do golpe. Depois do golpe. Então, acabou com a lei do pré-sal, com a lei de partilha, que retomava a propriedade da União sobre o petróleo. Porque a lei do Fernando Henrique, a 9478, diz que o petróleo produzido é de quem produz. E ele paga ao governo 20% de impostos e 10% de royalties em dinheiro. No mundo, os países que têm petróleo produzido em seu território ficam com 80% do petróleo produzido. E agora, no leilão aí, sim, algumas empresas deram 80%, as empresas sérias, a Petrobras, Statoil e tal. Agora, houve um favorecimento sem vergonha à Shell, que é a líder do cartel internacional de petróleo. Parece que a mulher do Moro, que é advogada também, gosta muito da Shell e do Michel também, né? Michel. Agora o Temer chama-se Michel, com S-H-L-L. Michel. A Shell comprou 3 áreas que foram fixadas a participação do governo no óleo lucro entre 10% e 20%. Eu te falei que no mundo o país fica com 80%. A nossa foi fixado um valor mínimo de 10% e 20%. E a Shell comprou pelo valor mínimo 3 áreas. Comprou o Gato do Mato, comprou o Alto de Cabo Frio Oeste, e mais uma outra que agora não me ocorre, mas comprou essas 3, pagando o valor mínimo de 10% e 20%. O governo fez um decreto isentando de imposto de importação os materiais que ela vai importar, porque traz tudo de fora, né? Não compra nada aqui. Livrou do conteúdo local, da obrigação de comprar no mercado brasileiro. Então foi uma farra completa, isenta de imposto, dá um óleo lucro para o país baixíssimo, da ordem de 10% e 20%. Agora, se você olhar o edital, tem uma tal tabela 17, que é absurdamente entreguista. Essa tabela, ela é grande, eu vou tentar resumir. É o seguinte: o cara deu lá 20% de óleo lucro para o governo. O óleo lucro é o óleo produzido menos os custos de produção, menos os royalties. Então, esse percentual, como eu falei, no mundo é 80%. Aqui ficou em 20%, entre 10% e 20%. Mas digamos 20%. É melhor. Colonizado. Então, a tabela diz o seguinte: para condições excepcionais, ou seja, produção de 25 mil barris por poço e o petróleo a $160, o proponente oferece ao governo mais 8% em cima do que ele ofertou. Ele ofertou 20%, vai passar para 28%. Quando as condições são as piores, um poço produzindo 4 mil barris por dia, que já é muito, né? É verdade. E o petróleo a $40, o governo perde 19%, fica com 1% só. Quando dá abaixo dessas condições, o governo... Quando as condições são boas, o camarada oferece 8% a mais ao governo. Não, e com um agravante. Quando as condições pioram, o governo perde 19% para e depois as condições também de fazer a chamada fiscalização dessa... Eu não gosto de chamar de produção, porque o petróleo
quem produz é a natureza, né? A gente extrai o petróleo. Mas, com relação à legitimidade, nós estamos falando aqui do golpe, hoje, uma das coisas que faz com que a gente possa dizer que esse governo é ilegítimo para mexer em qualquer coisa, para mudar qualquer coisa, ainda mais cláusulas pétreas, né? Que são essas, por exemplo, da Previdência, da CLT, é que hoje o Temer deve ter, na mais otimista dos ibopes da vida, alguma coisa em torno de 2,5%, sendo que a margem de erro é de 2,5%. E o índice de rejeição, de execrável que ele está mais de 40%. Ou seja, eu diria até que o Temer hoje tem menos 40% negativos de Ibope. Né? Esse homem foi eleito com o mesmo programa do Brasil Popular, né? Da Frente Brasil Popular, que de verdade ele subscreveu, né? Que era prestigiar as empresas estatais brasileiras, avançar na CLT, na nossa legislação trabalhista, social, os movimentos populares seriam prestigiados. Então, se houve pedaladas, ele as praticou também, que ele assinou em todas. E a gente fica, então, assim pensando, que o Requião chegou a falar, olha, o Serra não disse isso, pois nós vamos fazer também, eu quero avisar a quem está comprando, aí levando de graça, preço de banana, nosso petróleo, as nossas estatais, que nós também vamos ganhar as eleições em 2018 e vamos rever isso. Não é? Isso. Vamos rever isso. Agora, ele mandou uma carta para as empresas que estão comprando. Olha, não compre porque vocês vão perder tudo, porque nós vamos recuperar isso. Agora, uma coisa que me cheira também golpe, usando-se até mesmo a Lava Jato, que é como você falou, teve coisas importantes que a gente quer que prenda todos os ladrões e que esses canalhas devolvam, sobretudo, para a União e para aquilo que foi do povo brasileiro, né? O que eles roubaram. E que se cria aí uma grande cidade só de prender esses ladrões, botar lá no Amazonas. Né? Bom, isso tudo nós somos favoráveis, mas nós tínhamos um cientista, um homem com mais de 76 anos de idade, Almirante Otto. Reconhecido, me lembra até o Ciclo Otto, né? Você que é engenheiro do motor, a explosão aí. Pois bem, este homem, num processo assim fulminante, rapidíssimo, foi condenado a 40 anos de prisão, só está solto até se o julgamento é indefinitivo, mas é a situação dele hoje. E a gente sabe que nenhuma nação abre o quanto ela está comprando de combustíveis, por exemplo, urânio, radioativos. Isso é segredo de Estado, né? E até sobre esse aspecto da crueldade com que estão se fazendo aí as chamadas perseguições, a maneira como está se fazendo do ponto de vista também midiático, né? Para a gente sabe muito bem, para entregar, fazer descortina de fumaça, enquanto isso a gente está perdendo direitos trabalhistas, aprovando do jeito que veio a reforma da Previdência. Nenhum brasileiro poderia se aposentar mais, agora estão cedendo, né, para ver se passa alguma coisa. E a Eletrobras, né, um sistema também fantástico. Agora, o Almirante Otto teve o grande pecado que foi o seguinte, os Estados Unidos inventaram uma inspeção, porque no PREP criou um projeto economicíssimo de processar urânio através de uma centrífuga magnética. Eu não sou especialista, mas é uma centrífuga que é um avanço tecnológico extraordinário. Aí os Estados Unidos inventaram uma comissão para vir inspecionar a centrífuga. Só que eles queriam era chupar a tecnologia. E o Almirante Otto brecou, disse, não, isso não vai inspecionar. Então ele não deixou os caras chuparem a tecnologia de processamento de urânio avançadíssima. Então, sumariamente, ele foi preso, condenado, era uma prisão perpétua, 40 anos para uma pessoa que tem 75, né?
Por outro lado, nós temos aí o presidente Temer roubando, vendendo o país, entregando tudo. E o Caju, né? Ele é tão inteligente, o Caju, o Juca, que ele disse, eu vou botar um nome de frio aí, que eu me chamo Jucá. Aí bota Caju aí, o JBS. Então esses homens todos estão lá. Você vê, ontem o ministro Gilmar Mendes, que é um arauto da impunidade, uma figura que bota o Supremo Tribunal Federal sob suspeita, votou para liberar o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha tem mais de 15 processos lá, o camarada votou pelo habeas corpus do Cunha, vota pela liberação do Aécio, é um negócio tremendamente injusto, né? Quer dizer, nós vemos bandidos desmontando o nosso país, continuam no poder, impunes, e um homem que gerou uma tecnologia de altíssima importância estratégica para o país, foi sumariamente julgado e botado na cadeia. É um negócio... Agora, a Lava Jato tem um outro erro que eu gostaria de mencionar, que é o seguinte. Claro, como você falou, ela tem méritos, botou muita gente, colarinho branco na cadeia, etc. Que não fosse do PSDB, mas, né? Do PSDB nenhum. Mas então a Lava Jato teve um agravante que foi, por exemplo, a Odebrecht tem 160 mil empregados, tem uma tecnologia que incomoda as empresas americanas no mundo todo. Pois bem, tem 74 controladores corruptos. Esse cara tem que ir para a cadeia, serem multados, punidos, tudo bem. Mas você não pode paralisar 160 mil empregados de uma empresa importante para o país, assim como a OAS, como as demais empresas que estão aí impedidas de trabalhar. Essa semana nós tivemos um seminário aí da Petros, que foi lá um dirigente da Siemens. E ele falou abertamente que em 2006 a Siemens teve um problema de corrupção nos Estados Unidos e na Alemanha. Pagou uma multa e tal, e isso foi uma mancha. Ele abriu o jogo assim, falando abertamente, tudo com a maior competência, e dizendo, reconhecemos, não somos modelo para ninguém. Nós erramos feio e estamos pagamos multa, etc. Aí eu perguntei a ele, vem cá, a sua empresa foi proibida de continuar trabalhando? Ele disse, não, nós continuamos trabalhando, pagamos a multa, tanto na Alemanha como nos Estados Unidos, continuamos trabalhando, fomos penalizados, foi um trauma muito grande, mas não fomos impedidos de trabalhar. Aqui se paralisou umas 10 empresas com contingente de empregados imenso, deu um desemprego brutal. Estamos a 14%, aí 14 milhões de desempregados, porque as empresas de engenharia são que geram emprego, compram no mercado, geram uma espiral positiva. A GM nos Estados Unidos faliu, o governo comprou a empresa, botou ela para funcionar. Então pega a Odebrecht, estatiza ela, saneia a empresa e bota de novo no mercado. Isso aí é o correto. Agora, simplesmente impedir que as empresas de engenharia continuem trabalhando, gerando emprego e desenvolvimento no país, é um erro brutal que o Lava Jato cometeu. Isso me lembra o Plano Collor. O Plano Collor foi o seguinte, tirou de circulação e congelou-se os investimentos, poupança, quem tinha aplicações, e a seguir ele anunciou as privatizações do Collor. Quem é que poderia comprar, já que o dinheiro de todos os brasileiros estavam congelados ali? Exatamente os estrangeiros. Então, além de ser privatização, você abrir mão do patrimônio público, não existe pátria sem patrimônio, houve a desnacionalização. Agora, o que houve com relação a você bloquear as empresas nacionais, elas não poderem, inclusive, participar de concorrências junto às estatais, a menos que fizesse depois, que é demorado esse processo aí todo de... Acordo de leniência. Acordo de leniência. E quem é que poderia, então, tocar as obras daí para frente? As multinacionais estrangeiras.
As grandes nacionais estavam todas seguradas. A gente vê que por trás, se a gente não tiver um faro e ver por que um juiz de primeira instância tem tanta força assim, que nem houve na época que quiseram derrubar o Getúlio Vargas, criar a República do Galeão. Então, me cheira um paralelo, fazendo uma analogia, a República de Curitiba foi para acabar com a engenharia nacional, acabar com nossa autoestima. E com a Petrobras. E com a Petrobras, a maior empresa do Hemisfério Sul. Um ponto aí que você me fez lembrar é o seguinte, a Mitsui foi citada por 3 depoentes na Lava Jato, Nestor Cerveró, Paulo Roberto, certo? Como pagadora de propina. Essa mesma Mitsui comprou a Gaspetro da Petrobras, uma das joias que o parente vendeu agora, pela 1/3 do preço reconhecido no mercado. Mas, pessoal, a Mitsui foi chamada, foram presos os executivos dela? Não só não foi chamada, como ainda foi beneficiada com a compra de um ativo altamente valioso por preço de banana. Quer dizer, outro ponto que você também me lembrou na sua fala é o Collor. A Lava Jato não é para ver corrupção na Petrobras? O Collor não ganhou mais de 20 milhões na Gaspetro, na Transpetro, e na BR, na distribuidora, botou lá diretores para gerar propina para ele, mais de 20 milhões. O que aconteceu com o Collor? Nada. Nem se fala no cara. Está lá no Congresso tranquilo, tomaram os carros dele lá, importados, já devolveram os carros. Ninguém mais fala nisso. E prende-se um comandante Otto sumariamente. Porque esse está produzindo aqui um submarino, segundo eu ouvi também, foi até o Raimundo de Oliveira e Fernando Gutmann, um submarino atômico, ele é um gerador atômico de energia móvel. Com o andar da carruagem, a evolução assim das transmissões, você poderá levar esse submarino à Fortaleza, se tiver alguma pane lá, e com o avanço da tecnologia, você religa e esse gerador pode abastecer até cidades litorâneas. Hoje ainda essas empresas que estão iluminando os nossos litorais ainda não estão preparadas para receber lá um submarino ou um navio atômico, mas com o tempo isso tudo vai ser interligado, né? O processo de geração atômica, com diesel, com gás, com hidrelétricas, né? Isso tudo representa também assim, um passo a mais no sentido dessa libertação. E tem uma função também importantíssima, que é proteger o pré-sal, defender o pré-sal. Você foi benevolente aí, que disse que não era corrupção, e eu digo que tiraram a Petrobras de controladora do pré-sal, porque ela iria inibir os 2 focos de corrupção na produção mundial, que são o superdimensionamento dos custos de produção. Uma empresa, digamos assim, gasta 2 bilhões num sistema de produção e declara que gastou 3. Aí leva 1 bilhão em petróleo sem pagar nada por isso. Quer dizer, ganha de graça 1 bilhão de barris de petróleo em petróleo. Esse é o primeiro foco. Isso aí, a ANP não tem como fiscalizar isso. Por isso é que eles não se conformaram com a Petrobras ser a operadora única. Isso, a controladora do campo. E o outro foco de corrupção é a medição fraudulenta. Uma empresa produz 500 mil barris por dia, declara que está produzindo 300 mil, embarca em navios de noite para o exterior, e se não tiver submarino para vigiar isso, eles vão levar tudo. Por isso é que o Serra fez. Porque, veja bem, a Petrobras era operadora única, mas tinha obrigação apenas de ficar com 30%. Certo. Os outros 70% estavam livre concorrência. Ela é obrigada a ficar com 30%. Os outros 70% ela concorria livremente. Mas os outros 70%, a Petrobras poderia, a presidência da República, passar direto para a Petrobras sem fazer leilão. Podia ou não fazer leilão.
Isso. Tanto que a Dilma, e eu tenho um boletim da IPET, ela usando esses poderes da legislação de partilha, ela passou direto para a Petrobras 3 campos do pré-sal, que provocou a ira, despertou, né, a ira diabólica das O Temer está anulando isso, porque o artigo 12º da Lei 12.351 diz que áreas estratégicas têm que ser entregues à Petrobras. E o artigo 2º dessa mesma lei diz assim: área estratégica é aquela que tem baixo risco e alta produtividade. Ou seja, esses campos todos aí do pré-sal tinham que ser entregues à Petrobras. E aí a Dilma, como ela leiloou Libra, ela foi pressionada diretamente pelo Obama e pelo Joe Biden, vice-presidente, ela leiloou Libra e havia uma cessão onerosa à Petrobras, que foi uma das leis que o Lula gerou junto com a lei do petróleo, que era o seguinte: foram entregues à Petrobras 7 áreas, supostamente com 5 bilhões de barris no total. Então a Petrobras pagou 74 milhões por essas áreas e começou a perfurar. E furou o primeiro campo, que foi o Búzios, que era previsto ter 3 bilhões, ele tem 10. E aí furou Libra, tinha 15. Aí a ANP tomou Libra e leiloou. Mas dos 5 bilhões que a Petrobras deveria encontrar aí, na verdade hoje tem 20 bilhões. Então os 15 de diferença a Dilma negociou com a Petrobras, sentou lá em Brasília e falou: ó, esses 15 você faz um contrato de partilha com a União e vai explorar esses 15 de diferença. O Temer está anulando isso. A Petrobras, a Dilma assinou essa transferência desses 15 bilhões de barris para a Petrobras. E o Temer está suspendendo isso e vai leiloar. Fernando, já houve quem dissesse, eu acho que é de Darcy Ribeiro, que o Brasil é o paraíso das multinacionais. Conteúdo nacional. Eu sei que o Clube de Engenharia está sempre alertando a população, esclarecendo que isso é um outro crime de lesa pátria. Bota algumas luzes aqui para a gente sobre esse tema. Esclareça o que tem isso de tão grave assim. Eu posso dar um exemplo meu próprio, né? Quando eu entrei na Petrobras, na década de 70, nós fizemos, aliás, o presidente Geisel fez um decreto permitindo que as empresas nacionais comprassem no mercado nacional até pelo dobro do preço de similar estrangeiro. Então eu, pelo DEPRO e alguns companheiros pelo Serviço de Material, que era o órgão de compra, criamos um programa de nacionalização em função dessa reserva de mercado que o presidente Geisel fez. Ele conhecia muito, que ele foi presidente da Petrobras, né? Verdade. E saímos visitando empresas nacionais de médio e pequeno porte e adaptando as vocações dela para fazer produtos para a Petrobras. Por exemplo, uma empresa com torno de precisão passou a fabricar válvula. Outras que faziam componentes eletrônicos passaram a fazer dispositivo eletrônico, e assim nós nós propiciamos, através da seção de tecnologia do SEMPES e daquelas que a Petrobras comprava e repassava, 1.600 empresas brasileiras, fabricantes de equipamentos, competindo internacionalmente com as empresas estrangeiras. E elas, por sua vez, conseguiram capacitar 3.500 subfornecedores. Então a Petrobras qualificou, cadastrou 1.600 empresas e mais as 3.500 que essas empresas contrataram como subfornecedoras. Então criamos 5.000 empresas de alta tecnologia. Milhões de empregos para os brasileiros. Exatamente. Então, e era uma tecnologia respeitada. Vinham empresas estrangeiras trocar figurinhas aqui. E aí o Collor veio e
acabou com essa vantagem que o Geisel deu, mas as empresas já tinham adquirido uma tecnologia e sobreviveram até que o Fernando Henrique veio e liquidou as empresas. Como? Criou um decreto 3161, chamado Repetro, que isenta as empresas estrangeiras de imposto de importação, elas podem importar produtos sem pagar imposto, e não isentou as nacionais. O ICMS continuou sendo cobrado, então aquela vantagem de 100% que as empresas tinham passaram a ser uma desvantagem de 28%. Resultado, quebrou as 5.000 empresas. As que restaram foram compradas por multinacionais e que hoje estão aí na praça, como você diz, remetendo todo o lucro para o exterior. E hoje... Então foi um assassinato tecnológico que o senhor Fernando Henrique promoveu na engenharia nacional. Mas a partilha reeditou, de certa forma, esta preferência pelo produto nacional, né? O Lula até criou uma vantagem aí de 28%, isso, que minimizou um pouco a perda. Mas que está caindo agora também. Está caindo agora novamente. Agora o Temer está isentando tudo, né? Eliminando os impostos novamente para a Shell. Saiu aí na internet uma denúncia do jornal inglês, dizendo que o ministro da Economia inglesa veio aqui pessoalmente pressionar o Temer para isentar a Shell de impostos. Está no YouTube aí, vocês podem procurar e vejam. Essa denúncia foi feita pelo Requião, por vários, mas tem a transcrição do texto do jornal dizendo que o ministro foi lá no Brasil pressionar para a Shell ser beneficiada. Por isso é que o Temer virou Michel, né? Shell. Isso, Fernando, a resistência, quer dizer, essa luta se desenvolve no campo popular, no campo movimento estudantil, sindical, mas no Congresso também temos novidade, né? Foi criada a Comissão aí de Soberania Nacional Parlamentar. Isso. Você esteve lá também, né, no Grupo de Engenharia. Como está isso se dando? O Requião está muito bom, eu sei que ele está sempre nos... O Requião está muito bom, mas é quase uma ave solitária, né? Tem uma frente parlamentar em defesa da soberania, em defesa da Petrobras, mas ela não atua muito, infelizmente, né? Eu já fui lá, já promovemos algumas reuniões, mas o pessoal vem aí 300 parlamentares, de repente some todo mundo, fica uma meia dúzia de gato pingados. O fato é que o nosso Congresso está cada vez pior, né? Essa pior legislatura que desde 88, quando foi criada a Constituição, na Constituição, o monopólio estatal do petróleo. Quantos foram os deputados que ficaram contra e a favor e depois... botar o 2004 na Constituição. Foram 404 votos a favor, 6 abstenções e 7 contra. Na época, o nosso presidente era o Antônio Maciel. Ele teve uma brilhante ideia, que o Barbosa Lima nos ajudou nessa empreitada. Barbosa Lima foi uma grande Barbosa Lima. Foi lá conosco conversar com os parlamentares, né? E no dia da votação, era um congresso, era uma reunião conjunta, né? Senado e Câmara, e o presidente era Ulisses Guimarães. De repente, o Ulisses Guimarães estava falando e o plenário todo de pé aplaudindo. Aí o Ulisses não entendeu nada, né? Aí vem o Barbosa Lima e desfralda a bandeira do Brasil e da Petrobras. E hoje a gente... E aí, esse número é o contrário, né? A votação foi 441 a favor, da Petrobras, 6 contra e 7 abstenções. O que o dinheiro não faz, né, Fernando? Essa que é a verdade. Mas de lá para cá, rapaz, de 88 para cá, nós vamos retornar, Fernando. Cada legislação de lá para cá vem piorando mais. E essa daí é uma das piores que eu já vi. Fica difícil você conseguir um deputado, um senador que esteja do nosso lado. São pouquíssimos. Tem, claro, tem exceções, uns 10%
de cada casa são do nosso lado. O resto é tudo picareta. Fernando, você tem mais um minuto, mas dizendo que você precisa voltar aqui mais vezes. Você também é diretor dessa casa, é um dos nossos, faz parte do nosso conselho aqui de administração da TV Comunitária do Rio de Janeiro, já de muitas gestões, inclusive. Você nos honra com o seu nome aqui fazendo parte dos quadros de direção dessa TV. Precisa ser cada vez mais comunitária e trabalhar pela soberania popular e nacional. Então, a Câmara, sobretudo, para dizer o que fazer com relação, como o Partido de Tiradentes pode atuar para nós recobrarmos nossos direitos e nosso país. Bom, é uma honra sempre grande estar aqui nessa TV, que é um foco de resistência nacionalista. Então, eu tenho muita satisfação e alegria de estar aqui falando, e quero dizer aos brasileiros o seguinte: o Brasil é o país mais rico e mais viável do planeta. Temos energia, temos petróleo, temos biomassa, temos a energia solar, que é uma bênção de Deus. Nós somos um continente tropical, podemos plantar o ano inteiro e colher muitos alimentos, produtos. Então, não tem sentido esse país estar subdesenvolvido como está. É preciso que cada um de nós procure buscar união para um foco de resistência a essa avassaladora onda de entreguistas, vendilhões da pátria. Nós temos que varrer esse pessoal. Vamos começar na eleição de 2018, escolhendo candidatos que tenham conhecidamente capacidade, honestidade e vontade de defender o nosso país. Eu participei da última eleição, não pretendo mais me candidatar, mas tinha a tristeza de ouvir dos amigos o seguinte: você é um ótimo candidato, mas não tem chance. Aí essa pessoa lá votava no Eduardo Cunha. Por isso, meu amigo, eu queria apelar para você, nas próximas eleições de 2018, use essa arma fantástica que é o voto, escolham com bastante critério os seus candidatos, só votem naqueles que vocês saibam que é uma pessoa séria, honesta, trabalhadora e que pensa no Brasil. Não vote em picareta, porque enche a cidade de retratos na televisão, propaganda. Só porque ele tem chance, não se preocupe em perder seu voto, porque passados 6 meses você não sabe nem quem votou. Então você jogou seu voto fora. Não faça mais isso. Por favor, estude com bastante afinco, procure se informar e votar naquele candidato que reconhecidamente vai trabalhar para o nosso país. E assim é o primeiro passo para nós derrotarmos essa camarilha de vendilhões da pátria e acabar com essa corrupção desenfreada que graça o nosso país. Nós precisamos recuperar a nossa autoestima, a nossa capacidade de desenvolver. Nós tivemos aí um momento de altíssimo desenvolvimento em que pessoas da classe C e D estavam andando de avião, comendo bem, comprando seus bens de consumo, e de repente isso acabou. Nós temos que recuperar isso, porque o país é absolutamente viável. Então você, meu amigo, tem uma responsabilidade imensa nessa próxima eleição. Use a sua arma, que é o voto, e escolha pessoas decentes para dirigir o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Esse foi mais um programa do Núcleo Educação e Cultura. Tivemos aqui Fernando Siqueira, vice-presidente da EPET, conselheiro do Clube de Engenharia, também da nossa casa, da TV Comunitária, diretor. E eu queria dizer para você, telespectador do canal 6 da NET e tvcerrio.org.br online, né, que nós venceremos, Fernando, porque já dizia o Che Guevara que um homem de ideal
ele vale por 200 mercenários. Então, venceremos. Obrigado. Se Deus E quiser. a casa é sua. Obrigado. A casa é nossa. É assim.